Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live e hoje nós temos a pergunta: qual é a maior dificuldade emocional que você quer vencer? Então foi essa a pergunta que eu deixei lá na caixinha de perguntas nos stories e teve algumas respostas, então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então vamos esperar um pouquinho. Esperando o Instagram avisar a todo mundo. E aí a gente conversa sobre educação emocional enquanto a gente toma um cafezinho. Ou um cappuccino, né? Tá tudo bem com vocês aí? Vocês podem interagir, viu? Esperar um pouquinho. Ah lá, já tá entrando, vamos esperar um pouquinho entrar. E o assunto de hoje vai ajudar a você ter uma boa estrutura emocional. Porque chega de fragilidade emocional, né, gente? Porque a gente saber lidar com as emoções é tudo de bom. Então aqui a gente fala, né, um pouquinho e vamos falar sobre qual a maior dificuldade emocional que você quer vencer. Então eu coloquei lá na caixinha e teve algumas respostas aqui que eu vou compartilhar com vocês, ok? Então, puseram lá na caixinha assim, olha, qual a maior dificuldade emocional? Me responderam lá, perdão, às vezes dificuldade de perdoar, sentir pena de quem não merece, querer agradar ou conquistar quem é indiferente comigo, intensidade, né? Às vezes a pessoa é muito intensa, tem aquilo como uma dificuldade. E medo também, às vezes a pessoa sente muito medo, né? Então essa é uma dificuldade emocional. Mas então a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Vamos fazer um esforço de falar todos, se não der para falar todos, fica para uma outra live, né? Jaqueline Souza, tudo bem? Boa tarde, gente. Vocês já pegaram o cafezinho de vocês para tomar junto comigo? Porque nada como tomar, né? Um cappuccino, um cafezinho, enquanto a gente enriquece a estrutura emocional. Então eu vou falar primeiro sobre o perdão. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de perdoar, né? Por que isso acontece? Muitas vezes acontece porque às vezes falta de entendimento do que significa realmente a palavra perdão. Porque muitos acham que perdoar é esquecer e nunca mais lembrar daquilo, né? Mas não tem como, porque aquelas coisas que, mesmo ofensas, assim, muitas vezes são lembradas como exemplo e estão ali bem em frente de nós, né? Para serem lembrados, para a gente não copiar. Então, como assim, né? Perdoar? Será que perdoar é esquecer completamente? Não tem como fazer isso, né? Então, o perdão, na verdade, é não lembrar da situação para trazer à tona para prejudicar outra pessoa. Então, isso é que é perdoar, né? Então, vou ilustrar aqui como se fosse uma cicatriz. A cicatriz, talvez você já machucou, né? Tem alguma cicatriz aí em você. Talvez quando você era pequenininho, você machucou e ficou a cicatriz aí. Então, você vai olhar a cicatriz, você vai lembrar que você machucou ali um dia. Mas será que você vai pegar uma agulha ou uma tesoura e vai ficar cutucando ali aquela cicatriz para sair sangue? Você não vai fazer isso, né? Então, o perdão é a mesma coisa. Existe, né? Aconteceu. Perdoar não significa que nada aconteceu. Aconteceu sim, tá ali. Mas só que quando perdoa, não vai ficar ali mexendo naquela situação, lembrando vez após vez como que fazendo sair sangue, né? É isso, não lembrar a ponto de querer trazer uma vingança, alguma coisa assim, um ressentimento. Entende?
Então é isso, quando a pessoa passa a entender exatamente o que é perdoar, daí fica mais fácil ela fazer isso, né? E um outro ponto também, uma outra dificuldade que tem para perdoar é a tendência da gente dizer assim, ah, a pessoa não podia ter feito isso. Você já falou, já ouviu essa expressão, mas a pessoa não podia ter feito isso. Agora eu te pergunto, não podia mesmo? E o livre-arbítrio, onde que fica? Se a gente meditar no livre-arbítrio, a gente vai entender que as pessoas podem fazer o que elas quiserem, o que elas escolherem. Então as pessoas podem sim fazer o que quiserem. Não deveriam, é diferente. Então quando a gente raciocina nesse ponto, aí fica mais fácil, né, perdoar, porque aí é uma coisa da pessoa, você tá fora do seu controle tomar a decisão por ela. Então, ela não podia ter feito isso. Podia, claro que podia. Porque ela tem um livre-arbítrio, ela pode escolher fazer o que ela quiser. Não deveria. Entende? Então, quando a gente pensa assim, aí fica mais fácil, né? A gente lidar com a situação que exige algum perdão. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Eu gosto de opiniões, viu? Se vocês quiserem. Ah lá, a Nádia tá dizendo, é algo a se pensar. Sim, porque quando a gente se refreia, né, em perdoar, aquilo ali vai fazer mais mal para quem? Né? É a mesma coisa querer que a pessoa tome o veneno, mas a gente tomar, né? Então vai fazer mal para quem? E aqui, quando a gente fala em estrutura emocional, o que a gente quer dizer? A gente quer ter um objetivo, né? E vencer aquelas dificuldades do caminho. E essas dificuldades, muitas vezes, elas vêm e são crenças limitantes que limitam a gente a atingir aquilo que a gente quer, aquele objetivo, né? Então, muitas vezes, é uma questão apenas de reajustar, ressignificar algum pensamento que está ali paralisando, às vezes, anos, né? A gente não consegue atingir os alvos, as metas. Então, vamos a outra resposta que puseram na caixinha. Quando eu perguntei qual a maior dificuldade emocional que você quer vencer, aí uma das respostas foi sentir pena de quem não merece. Então, no caso, a pessoa ela sente pena de quem não merece. Será que isso está acontecendo com você também? Daí eu respondi, mas deixa eu ver se eu entendi bem. A pessoa não merece a sua pena? Ou você não merece sentir pena de quem não tá nem aí com você? Conseguiram perceber a diferença? A escolha está sendo de quem? Porque a pessoa ela não pediu para que você sentisse pena dela. É uma escolha também, cai no mesmo ponto do livre-arbítrio. Se você sentiu pena, foi uma escolha sua. Entende? Então, quem não merece o quê? A pessoa não merece a sua pena, que você escolheu sentir? Ou é você que não merece isso, né? Não merece sentir pena de quem não tá nem aí com você. Perceberam a diferença? E às vezes aquilo ali fica uma pedra no seu caminho. E a pessoa tá seguindo a vida dela. Não tá nem lembrando que você existe. E você tá emperrado ali. Não consegue passar para frente. Por quê? Porque tem um pensamento ali limitante que te limita como se fosse um freio de mão, não deixando você seguir em frente. E agora eu te pergunto, quem que está prejudicado nessa história? Então ressignifica isso aí, gente. São escolhas. E outra coisa, se a pessoa ela não quer ressignificar e tá tudo bem também, quer continuar assim, é uma escolha também. Só que depois não vai reclamar, né? Pelo menos a partir de agora tá consciente disso. Tá consciente que foi uma escolha. Quer ficar assim, mas foi uma escolha. Mas então não pode reclamar, né? Porque foi uma escolha de quem? Sua. Boa tarde, Igor. Vocês podem ir dizendo boa tarde.
falando de onde vocês são. Na outra live tinha bastante gente também de outros estados. Isso é bem legal, né? Porque aí a gente toma um cafezinho juntos. Vamos a outra resposta. Quando eu perguntei qual a maior dificuldade emocional que você quer vencer, foi respondido: querer agradar ou conquistar quem é indiferente comigo. Né? Então, essa pessoa tem dificuldade porque ela quer agradar ou quer conquistar, mas a pessoa está indiferente com ela. Ela é indiferente. Então, essa é uma dificuldade que essa pessoa tem. Ribeirão Preto, Luvic. Que bom! O Igor é de Candeias, a Nádia de Manaus, Candeias, Bahia. Olha para onde que vai a live, gente. Isso é muito bom, muito, muito bom. Então, o que fazer? Isso aí às vezes acontece com você também. Às vezes você quer agradar uma pessoa ou conquistar, só que a pessoa é indiferente com você. Então, eu sempre digo uma frase aqui, eu sempre repito, que eu até já falei para anotar. Quando eu digo para anotar, é porque é uma coisa que vai levar para a vida, né? Então, essa frase é: nada é mais importante do que como você se sente. Nada é mais importante do que como você se sente. Por que que essa frase é importante? Porque quando a gente vai trabalhar uma estrutura emocional, então, o primeiro passo, como você se sente. Por isso que é importante você detectar, você ficar como um cientista ou como um detetive, Sherlock Holmes, né? Você ir lá procurar como que você se sente. Por quê? Porque quando você detecta como você se sente, aí você vai mais a fundo, você vai analisar o que você pensou que você sentiu daquela maneira. Entende? Lembra da engrenagem cerebral? Pensamento, sentimento, comportamento. Então, se você vai no sentimento, o que vai acontecer? Você vai ver o que você pensou. Entende? Porque aí no pensamento é que você vai trabalhar. Porque não tem como você mudar o sentimento, mas tem como você mudar o pensamento. Porque quando você muda o pensamento, aí é automático. Aí você muda o pensamento, muda o sentimento, né, automaticamente, e o comportamento também muda. A Jaque Santos chegou, atrasada, mas estou aqui. Então, Jaque, nós estamos na terceira pergunta. Então, pega aí. Então, por exemplo, aí a pessoa aqui, ela detectou o sentimento, perceberam? Ó, querer agradar ou conquistar alguém que é indiferente comigo. Então, como ela considera a pessoa indiferente com ela, e aquilo ali ela sente. Quando alguém é indiferente com você, você não sente? O que você sente quando alguém é indiferente com você? Será que você fica alegre, feliz? Ou você fica triste? Ou a pessoa ficou indiferente comigo? Né? Então, por isso que nada é mais importante do que como você se sente. Porque racional, todo mundo sabe. Você não sabe que você tem que partir para outra pessoa, então? Sabe, tá aqui, né? No racional. Se a pessoa tá sendo indiferente com você, se for conhecendo alguém, alguma coisa, então partir para outra. Tá aqui no racional. Ah, é uma pessoa que eu não posso me afastar? Mas então, lida com ela. Não é? Tá aqui, ó, no racional. Mas na prática mesmo é onde tem a dificuldade, porque o emocional ele pula na frente. E você esquece tudo que você aprendeu, né? Aí a emoção vem à tona. E a pessoa sendo indiferente, o que você vai sentir? Tristeza, frustração. Reginaldo, aliás. Se eu sou casada? Sou. Sou casada, Reginaldo. Então, aí o que acontece? Você detectou, então tem mais a ver com você do que com a pessoa. Porque se você achou que a pessoa está indiferente com você, foi o significado que você deu para o comportamento da pessoa.
Entende? Você deu esse significado para ela, para essa pessoa. Então, você tá triste. Então, tem mais a ver com você do que com a pessoa. Porque, às vezes, a pessoa ela age da mesma maneira com outras pessoas e as outras pessoas, às vezes, têm um outro ponto de vista. Acha aquilo ali normal, natural. Viu? Então, lembra que nas outras lives é como um óculos. Você coloca o óculos dos seus significados. Então, eu enxerguei que a pessoa está indiferente comigo. Entende? Internet hoje não está ajudando, da Jaque, né? Mas fica firme aí. Então, o que aconteceu? Eu já detectei o sentimento, já vi que eu signifiquei daquela maneira a pessoa. Agora, outra coisa que eu tenho que observar. A gente está sendo como cientista, né? Observar se aquela atitude minha está sendo um padrão na minha vida. Né? Tem que observar se aquilo já está sendo um padrão na minha vida. Será que eu sempre procuro pessoas, sempre me aproximo de pessoas que são indiferentes comigo? Porque se acontecer de não é um padrão na minha vida. Então é uma coisa que às vezes está acontecendo ocasionalmente. Mas, igual a pessoa que colocou lá na caixinha, nos stories, se ela identificou aquilo ali como uma dificuldade, que provavelmente aquilo ali está sendo recorrente na vida dela. Entende? Então é algo para a gente analisar também. Se tem mais a ver com você do que com a pessoa, então será que isso tem sido um padrão na sua vida? Sempre que você se aproxima de alguém, as pessoas têm... Você sempre tem essa sensação que as pessoas estão sendo indiferentes com você? Se sim, é porque tem crença aí. Porque tem uma frase também, onde dói, tem crença. E onde dói? Dói eu achar que a pessoa está sendo indiferente comigo. Então, mas aí já é uma coisa mais profunda. Sempre eu costumo dizer assim, aí vai ter que ser numa outra live, né? Porque aí pode ser uma crença de não merecimento, uma crença de rejeição. Às vezes a pessoa ela se sente rejeitada. Quem quiser assistir uma outra live, que é Criação de Realidade, está lá no IGTV, eu falo sobre isso. É um ciclo na vida da pessoa que ela tem, que ela cai sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar, ela está repetindo aquele padrão. Sempre encontrando pessoas que são indiferentes com ela. Aí ela custa a sair de uma situação, o que acontece? Ela cai em outra situação, com outra pessoa diferente, num outro lugar. Deu para entender? O Reginaldo está perguntando, mas só que aqui o assunto é estrutura emocional, viu, Reginaldo? É esse assunto aqui, tá? Então é isso, gente. Quem tiver dúvida desse assunto aqui, né, de estrutura emocional, vocês podem escrever aí, ok? Então é isso, já respondi 3 perguntas. Deixa eu tomar um pouquinho do cafezinho aqui. E agora que vem uma resposta também, ok, né? Isso. Intensidade, porque quando eu perguntei qual é a maior dificuldade emocional que você quer vencer, aí responderam intensidade. Espera aí que a Marisol tá perguntando também uma coisa importante. A Marisol fez uma pergunta importante. Como sair do padrão? Por quê? Se eu tenho um padrão, Reginaldo, imagina, viu? Fica à vontade aí. Então, se eu, Marisol, depois você vai lá no IGTV, tem uma live que eu fiz há algum tempo atrás, até eu posso pensar em fazer de novo, né? Assim, no âmbito de um outro ponto de vista. Mas ali tem o tema Criação de Realidade. Então, ali explica sobre o ciclo e como sair desse ciclo. Eu vou falar assim, mais ou menos aqui, depois eu vou falar da intensidade. Então, é um ciclo que a pessoa tem, porque se ela pensa, se ela teve rejeição, por exemplo, às vezes lá na infância, então ela vive num mundo em que ela
foi rejeitada. O mundo dela é de uma pessoa que foi rejeitada, certo? Boa tarde, Narciso, de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo. Então, se ela vive num mundo de pessoa que foi rejeitada, como que ela vai sentir? Lembra o pensamento, sentimento, comportamento? Então, ela vai sentir como uma pessoa rejeitada. E o que uma pessoa rejeitada sente? Frustração, tristeza, às vezes até uma depressão, né? Aí o que acontece? Se ela tem na mente dela que ela foi rejeitada, né? Ela tem o pensamento, eu fui rejeitada. Então ela sente que foi rejeitada e ela comporta como? O comportamento não é resultado da engrenagem cerebral? Ela vai comportar como uma pessoa que foi rejeitada. E se ela comporta como uma pessoa que foi rejeitada, ela vai fazer como? Ela vai contrair, ela vai se proteger. E daí as pessoas, qual vai ser a tendência? Afastar dela. Porque ela não deixa as pessoas se aproximar dela. Porque ela vive num mundo em que ela é rejeitada. Boa tarde, Solange. Tá dando para entender? Eu tô falando aqui resumido, mas lá na live vai estar em detalhes, né? Aconselho vocês a assistir lá depois. Entende? Aí como quebrar esse padrão, né? Lembra que a gente sempre diz que o sentimento não pode ser mudado. Você pega o sentimento e muda. Não tem como você mudar o sentimento, porque é impossível você sentir sem ter pensado algo. Então, como o sentimento você não pode mexer, você vai poder mexer no pensamento. No comportamento também pode mexer. Como que mexe no comportamento? Quando você está triste, aí você tem que fazer um trabalho voluntário, alguma coisa, você nem quer ir, mas aí você vai. Quer dizer, você mexeu no comportamento, você vai. Aí depois você não fica feliz por ter feito algo bom? Então você mexeu no comportamento, você foi, mesmo sem querer. Mas você pode mudar também o pensamento, quebrar o ciclo por mudar o pensamento. A pessoa que sente rejeição tem que fazer terapia? O que você indica? Às vezes sim, viu, Luvic? Agora, indicar, por exemplo, aí tem que ver o grau, né? Porque muitas pessoas, só tem vários graus. Da pessoa assistir a live, ela já vai sentir aliviada. Outras pessoas já tem que fazer as sessões, né? De coaching, 10 sessões, que é o padrão. Mas tem casos que não, que aí é só terapia mesmo. Então, por isso que antes da pessoa fazer as sessões de coaching, aí tem uma entrevista, né? Tudo assim para ver o grau da pessoa, né? A Marisol dizendo obrigada, né? Mas então o que acontece? Aí mudar o pensamento, mas mudar o pensamento como? Já falei em outras lives. Tem que ter conhecimento, que é o que nós estamos tendo aqui. Esse conhecimento já é um grande passo. Repetição, por isso que eu falo para assistir a live, porque tem que estar repetindo para entender melhor. Várias vezes, né? E impacto emocional, que aí é na sessão de coach, porque o impacto emocional vai envolver as emoções, né? Vai envolver perguntas, ferramentas. É isso. Né? Então, como que quebra o ciclo? Então, é dessa maneira, né? Fazendo as sessões de coach. Ou tem gente, como eu disse, tem o grau que a pessoa só de assistir a live já tem uns insights e já consegue, né? É isso. Então vamos para o outro assunto que é da intensidade, que aí dá tempo, né? Porque a gente vai fazer só uns 40 minutos de live, então dá tempo de falar da intensidade. Eu perguntei qual a maior dificuldade emocional que você quer vencer. Então, quando a pessoa escreveu ali intensidade, até olha só que interessante, eu respondi assim, ó, é dificuldade ou qualidade? Porque muitas vezes a intensidade ela é mais uma qualidade do que uma dificuldade. E é claro que essa intensidade ela pode ser desafiadora em certos aspectos mesmo, né? Porque às vezes se ela é intensa em coisas negativas, aí é claro que aquilo ali vai ter conotação negativa. Mas imagine ser intensa em criar realidades para os seus objetivos. Gente, aí é tudo de bom. Né? Você ser intenso naquilo que você faz, que é bom.
Aí é tipo, dá licença, desilusão, frustração, dá licença. Dá licença para minha plenitude passar. Entende? De um modo intenso, de um modo pleno. Só que aí vai ser o questão de quê? De redirecionamento. É o que a Marisol perguntou. Porque se a pessoa ela está sendo intensa para o lado contrário, então ela sabe fazer muito bem, mas para o lado contrário, né? Então ela usa o mesmo processo para o lado certo, né? Criar realidades de um modo produtivo. Porque o que é criar realidade, gente? Outra frase que eu sempre falo aqui, que vale anotar. O que eu foco expande. Então, como que é criar realidade? Criar realidade é o foco. Onde que eu estou pondo foco para criar minha realidade? Porque onde eu colocar o meu foco, ali é que estará a minha plenitude, ali que vai crescer. Agora, imagine eu colocar um foco em coisas negativas. Vamos dar um exemplo aqui? Por exemplo, quem aqui já teve algum joguinho, né, quando era criança, brincadeiras, né, de criança, às vezes fala assim, ó, quem vê um Fusca branco, né? Quem vê um Fusca branco, aí tem que dar um tapinha no outro. Eu não sei se vocês chegaram a brincar assim. Meus filhos brincaram assim, né? Quem vê um Fusca azul, ou sei lá o que, aí tinha que dar um tapa no outro. Aí eles ficavam olhando, né? Aí o foco estaria onde? No Fusca branco, naquilo que foi combinado. Ou um cachorro, ou seja o que for. Então, se é o Fusca branco, ela vai focar no Fusca branco, ela não vai ver os outros. Então, na hora que ela vê o Fusca branco, ela vai bater no outro, porque ela está no foco, é o foco, ela quer ver aquele branco. E acontece também uma outra coisa, por exemplo, quando a pessoa fica grávida. Não sei se vocês já ouviram uma grávida falar, ou vocês mesmos já falaram. Olha, todo mundo tá grávida agora. Olha, eu vi um tanto de gente grávida. E às vezes não é que tem muita gente grávida. Às vezes tá como em outras épocas. Mas como o seu foco tá em mulher grávida, né? Porque às vezes a pessoa fica grávida, ela vai ver, só enxerga pessoas grávidas. Ó, que ela tá grávida também. Então o foco, onde está o foco, expande. Se ela foca na pessoa grávida, ela vai ver muitas pessoas grávidas. Coisa que ia passar despercebida se ela não tivesse com isso na mente. Ela ia passar perto de alguma pessoa grávida e... Ou mesma coisa do carro branco, entendeu? Então, o que você foca, expande. Isso é uma frase que é bom de escrever também. Bom, mas o que tem a ver isso com a minha vida? Se o que eu foco expande, o que tem a ver com a minha estrutura emocional? Simples assim. Em que você está focando agora? É em morte? É em doença? Porque às vezes nas notícias, lá na internet, alguma coisa, só tá vendo aquilo. Não que não esteja acontecendo, né? Está acontecendo. Mas onde que você quer colocar a sua emoção? Que emoção que você quer ter? Porque se você ficar olhando só essas coisas ruins acontecendo, aí o que vai crescer, gente? Vai expandir o quê? O sentimento ruim. Mas se você mudar o foco, né? Aí que entra a intensidade também. Tudo vai ficar mais intenso naquilo lá. Mas aí de repente você vira o foco. Não, então eu vou focar no estudo pessoal, já que o que eu foco expande, eu quero expandir em coisas boas, né? Produtivas. Aí você vai estudo pessoal, as atividades que te impulsionam para frente, né? Nos seus alvos. Aí o que vai expandir, gente? É aquilo. E então eu te pergunto, onde que você está colocando o seu foco? Porque é simples, descobre, ó, o que eu estou sentindo agora? O que você está sentindo agora? Tristeza? Chateada? Então pode ter certeza que você focou aonde então? Porque você não vai ficar triste, chateado se você estiver focado em algo positivo. Percebeu?
Só que não se culpe, porque às vezes acontece isso, mas você não sabe, né? Não sabia. Aí de repente você tá triste, mas agora você sabe. Agora você sabe. Então vamos fazer assim, porque nós estamos terminando daqui a pouco. Vamos fazer assim, então? Antes você não sabia que você focava e expandia. Então, às vezes você tá triste, chateada, e agora você descobriu que você tá assim porque você focou em algo que te deixou assim, né? Porque não existe pensamento sem ter havido um pensamento. Então, se você for lá detectar, você vai, é mesmo, eu tava pensando em tal coisa. Eu tava pensando na pessoa que é indiferente comigo. Eu tava pensando naquela pessoa que me ofendeu, que eu não consigo perdoar. Viu? Aí chegou nesse ponto aqui, que você tá triste, chateado. Não sabia, né? Que o que foca expande. Então vamos fazer assim, a partir de agora, já que você sabe, então faz um teste. Faz um teste. Coloca na mente as coisas positivas. Ah, como? Vai lá, faz uma leitura, um estudo pessoal. Aí tá colocando na mente a coisa positiva. Aí depois você presta atenção que sentimento você vai ter ali. Que sentimento, hein? Que você vai ter. O que vai expandir ali em você? Então pode ter certeza, se você tá alegre, feliz agora, é porque seu pensamento tá em algo que te deixou assim. Gente, isso é vida, isso é tudo de bom, porque já que tem o pensamento, e o sentimento e o comportamento, como é que você vai comportar então quando você tá feliz? Aí você vai correr atrás dos seus alvos. Entende o que significa atingir metas, bater metas, atingir alvos? É isso, é tirar as coisas do caminho que estão atrapalhando ali. E como que tirar a coisa do caminho? Né? Tô resumindo aqui o que foi falado na live. Como que eu tiro do caminho? Nada é mais importante de como você se sente. Sentir o quê? Aí começa por sentir. Ah, se eu sentir assim, então o que eu pensei? A engrenagem cerebral. Pensamento, sentimento, comportamento. O que eu senti? Então o que eu pensei? Aí vai captar. Escreve lá o que você pensou. Aí depois que você escrever, mas isso aqui é verdade mesmo pra eu estar pensando assim? Aí questiona aquele pensamento seu. Você não tem facilidade em rejeitar ensinos falsos de coisas que você sabe que é mentira? Por que você tem tanta facilidade em eliminar certas coisas que aprendeu, que viu que é mentira e conseguiu eliminar? Por que não elimina essa frase mentirosa também, que você não vale nada, que você não dá conta? É mentira também. Onde foi? Quando foi, no período da sua vida, que alguém te disse isso? Que você não vale nada, que você não dá conta? Quando foi na sua vida que você ouviu isso e que você acreditou nessa mentira? Redireciona isso aí. Cria sua realidade. Agora, de um modo que você tá consciente, porque antes você não estava consciente, né? Ficou triste, deprimida, porque pensou naquelas coisas, mas você não sabia, né? Aí ficou assim. Agora cria do lado contrário, sabendo, né? Agora eu sei, agora eu vou eliminar, né, os pensamentos que me derrubam e vou colocar só aqueles que me impulsionam. Mas só que é mais fácil falar do que fazer, né? Por isso que eu incentivo a assistir às lives. Por quê? Porque é treino. Isso é treino, gente. Viu? Porque é hábito. Tudo na nossa vida é hábito. Se você habituou a ficar triste, deprimido, é um hábito. Você fez muitas vezes aquilo, pensou muitas vezes, sentiu muitas vezes e virou um hábito. Então agora pro lado contrário, por isso que é desafiador, é porque você tem que formar um novo hábito. É como se você fosse caminhar. Você acha que é fácil você sair, pôr um tênis e ir lá? Mas se você for das primeiras vezes e ficar, cerca de 70 dias, né, cientificamente já comprovado, cerca de 70 dias. Se você conseguir caminhar, fazer as coisas, depois seu próprio corpo vai pedir isso. Então, os pensamentos também. É como uma estrada, né? Você vai abrir caminho na grama, mas aí você passa, aí forma a estrada. Mas por quê? Várias vezes.
Entende? Então, formar o hábito de pensamentos positivos. Por isso que eu falo para assistir a live, porque faz parte disso também. Meditar durante a semana, escrever as frases, né, que eu cito aqui, porque aí vai estar sempre na mente. Aí, dali a pouco, gente, você vai estar tão acostumado a pensar assim, do modo positivo, que vai ser você não vai ter esforço para fazer daquele jeito, porque é igual escovar os dentes, você esforça. Você simplesmente vai lá e escova. Então, já pensou você ser assim também, no sentido emocional? Não ter essa dificuldade? Ah, a pessoa foi indiferente comigo? Ou foi eu que interpretei assim, ou se ela tiver indiferente mesmo, e aí daí? Tem mais a ver comigo do que com a pessoa, né? Se ela escolheu assim, e o que que eu vou escolher? Quando eu descubro isso, que eu escolho, assim como a pessoa escolhe, eu também escolho. Ah, gente. Então escolha ser plena, né? Dá licença à frustração que para mim a plenitude passar, ok? Então, gente, vocês gostaram? O que que vocês vão levar para a vida de vocês dessa live? Se fez sentido para vocês? Antes de eu desligar, eu queria saber o feedback de vocês, né? Se fez sentido, se valeu a pena esses 40 minutos estar aqui ouvindo, se valeu a pena. Bom, coraçãozinho tem, né? Se tá tendo coraçãozinho ali é porque vocês estão gostando, né? Ah lá, ó, Marisol, ótimo. Eu fico muito feliz, viu? Quando vocês tiram proveito. Porque quando eu falo aqui é porque eu mesma também, né? Já passei por muitas situações. E aqui não é autoajuda, não, viu? É cientificamente comprovado. É estrutura emocional mesmo. Então, se vocês realmente aplicarem, só tem a melhorar mesmo. Ah lá, a Betinha tá dizendo, cheguei no final, mas amei o que eu vi, que bom. Muito bom, Fabrício, Luvic, muito bom. Vou procurar ser mais positiva, alimentar minha mente com coisas boas. Narciso, com certeza, muito bom, parabéns. Solange chegou atrasado, mas deu para ouvir um pouco também. Gente, eu fico muito feliz mesmo, fico doida para chegar no outro sábado, a Solange fazendo positivo, e eu fico doida para chegar no outro sábado para saber como que vocês passaram, vocês trazer o feedback também da semana. Multimídia é muito bom, quando olhamos somente para os problemas, não esquecemos que temos de bom, isso mesmo, pensamento positivo. Multimídia falando aqui. Amei o pouco que vi, Siqueira, Giselda. Gente, fiquei muito feliz e eu vou esperar o feedback de vocês na outra semana, como que vocês passaram a semana. Se vocês aprendam a medir, meçam. Pode até anotar no papel, eu tive mais pensamentos positivos ou negativos? Será que eu foquei mais em quê? Né, para ter esses pensamentos positivos, ok? Então, tchau, fiquem com Deus, até a semana que vem. Tchau, tchau, beijo. Obrigada, Solange. Tchau, tchau.